sucessão na empresa familiar. Na minha opinião, talvez este seja o maior desafio que a empresa familiar tem, tanto da primeira para a segunda geração, como da segunda para a terceira e por aí em diante. As pesquisas mostram para a gente, apenas 33% das empresas familiares conseguem realizar com sucesso a transferência de comando, a sucessão da primeira para a segunda geração. E da segunda para a terceira, isso acaba em torno de 50%. Então você veja que são números baixos e as pesquisas também mostram para a gente quando você tem iniciativas de ajuda para essas corporações, você acaba desenvolvendo algo em torno de 62%. Você fala, poxa, Amanda, mas melhorar de 33 para 62 é praticamente o dobro. É verdade, quando você olha com relação a 33. Mas se você olhar em relação a 100%, ainda vão faltar praticamente 40% das empresas que não conseguirão ter sucesso. E geralmente isso ocorre por questões pessoais, quer dizer, ou seja, conflitos, entre outras coisas. Quer dizer, e você precisa dar uma atenção. Fazer o planejamento, muita gente fala assim, tem que fazer o planejamento? Tem que fazer o planejamento sucessório. Até porque, quando você faz o planejamento com muita antecedência, você também tem condições de saber quais são os futuros problemas e desenvolver os planos B. Quer dizer, talvez a sacada melhor do planejamento seja essa, você já ter cenários, você ter alternativas de soluções caso ocorram alguns problemas, sobretudo aqueles que você identificou. Agora, dizer que o planejamento é garantia de sucesso, não, por esses números que eu acabei de falar para você, porque tem variáveis que estão fora do controle, de fato, das pessoas e de qualquer um que esteja ajudando aquele tipo de organização. Agora, a empresa familiar, sobretudo quando a gente fala nesses desafios, são vários os fatores que interferem para que esses números sejam baixos. O primeiro deles, inadequação da preparação dos sucessores. Segundo deles, centralização dos fundadores. E o terceiro dele, conflitos familiares. Quer dizer, então, às vezes, a preparação do sucessor, ela não deve estar relacionada só a fazer uma faculdade de primeiro nível ou a melhor faculdade do mundo. Porque você tem outros fatores que entram no desenvolvimento dessas pessoas, como as experiências que elas passam e, sobretudo, interações com pessoas mais sêniores que podem ajudá-las em termos de carreira. Quer dizer, você tem que olhar o desenvolvimento sempre sobre 3 pilares. As experiências que a pessoa passa, os treinamentos que ela vai ter e também os aconselhamentos e mentoring que essa pessoa vai ter ao longo da carreira. E a preparação, muitas vezes, ela não é adequada. Quer dizer, não adianta você só ter cursado uma boa faculdade, mas esse é um passo bastante relevante, até porque eu sou professor e eu acredito bastante nisso, mas ele não é suficiente para você gerenciar uma organização. O outro fator que eu falei para vocês é a centralização. Quer dizer, no fundo, eu noto, muitos fundadores ou fundadoras, eles vão conduzindo a empresa como se eles fossem imortais. E de fato, isso não é uma verdade. Então, esses fundadores, eles precisam sinalizar para os sucessores e para as sucessoras, para os herdeiros de uma maneira geral, qual é o pensamento, qual é a data de retirada da organização, mesmo que ele vá para um conselho, seja societário, um conselho de administração, depende do porte da empresa, mas ele precisa sinalizar, até porque as pessoas, elas precisam vivenciar determinadas experiências e terem um aconselhamento desses fundadores no desenvolvimento de cada uma delas. Então, a centralização, talvez ela tenha sido muito boa para um estágio X da empresa e que fez com que as decisões fossem muito rápidas e aí ela conseguisse crescer. O problema é que a empresa, muitas vezes, é uma relação de criador e criatura. E a criatura, ela fica maior do que o criador. E aí, quando essa pessoa tem características de centralização, ele não consegue ter líderes para que possam ajudá-lo no futuro da organização, porque ele não desenvolve essas pessoas. E a questão de conflitos familiares, quer dizer, esse é um outro problema que se apresenta. Ou seja, as pesquisas estão claras aí, 85% das empresas familiares têm algum tipo de conflito. Às vezes um conflito surdo, como a gente chama, você entra, parece que ela não tem conflito, mas quando você vai conhecer a empresa de fato, você vê que os conflitos são muito maiores daqueles que você conheceu ou que teve oportunidade, muitas vezes, de saber. Então, os conflitos interferem, sobretudo nessa fase
da sucessão, porque você não tem um futuro certo, e aí os conflitos vão deixando as pessoas em posições opostas, em posições completamente antagônicas, no momento que você precisaria de união das pessoas para lidar com o futuro dessa organização. Porque numa primeira fase da empresa familiar, você tem a característica empreendedora dos fundadores. E os conflitos, eles são administrados, muitas vezes, por esses fundadores. Agora, quando a gente vai para a segunda fase, que é na sucessão, talvez você não tenha mais uma pessoa que vai administrar esses conflitos, não tendo muitas vezes características empreendedoras, até porque não se transfere isso pelo DNA, e aí a coisa explode. E numa terceira fase, a empresa ela passa por um problema de liderança, porque você não tem uma liderança de fato. São várias pessoas, várias famílias, é uma empresa talvez multifamiliar, e aí que os valores também são diferentes, e aí no fundo o início de conflitos, e como eu falo para você, o conflito também interfere na sucessão. Então o que a gente precisa fazer? Preparar os sucessores adequadamente, precisa iniciar um processo de descentralização por parte dos fundadores e reduzir os conflitos familiares.